Continuando o nosso estudo sobre o Evangelho segundo João, capítulo 5, dessa vez, passadas estas coisas, ou seja, que nós vimos no capítulo 4, havia uma festa dos judeus e o Messias, Jesus aqui, Yahshua HaMashiach, subiu para Jerusalém. Verso 2, ora existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Um tanque de água. Verso 13, nestes pavilhões jazia, ou seja, havia uma multidão de enfermos, pessoas doentes com problemas de saúde, cegos, coxos e paralíticos também. Tá? Aqui nós encontramos uma coisa já bem interessante de se abordar, tá? Especificamente o versículo 4 de João 5 não existe nos originais. Tanto é que a própria Bíblia vai marcar aí para você um colchete, um sinal, alguma coisa. Aqui no próprio app que eu uso, The Word, né, a palavra, ele traz esses sinais aqui para marcar que não tem nos originais. Esta parte aqui, ó, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Esse versículo não está nos originais. Tanto é que quando você clica aqui no grego, ele simplesmente não existe. Esse versículo que não tem no grego, cara. Ó, não aparece nada aqui, ó, aparece um versículo vazio. Tá? Então esse versículo aqui no original não existe. Mas enfim, como ele não existe, vamos simplesmente ignorar e vamos partir para o verso 5 em diante, que é o que importa. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. O cara estava ali com problema, com doença. O Messias, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha só, o Messias teve compaixão daquela pessoa, né? Teve misericórdia, bondade. O Messias, podendo curar, simplesmente perguntou: quer ser curado? Verso 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aparentemente, ele tinha problema, não conseguia caminhar, e não dava tempo, cara, dele chegar ali, alguma outra pessoa tomava o lugar dele. Então o verso 8 diz: então lhe disse o Messias: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Tomando o leito, pôs-se a andar. Veja, o Messias, ele simplesmente resolveu curá-lo. Você não vê aqui ele determinando nada para ser curado. Sabe aquela confissão positiva? Eu determino na sua vida, não sei o que, eu decreto a cura, decreto a bênção, determino não sei o que, a vitória. Você não encontra em nenhum lugar isso da Bíblia. E quando uma pessoa foi curada aqui, simplesmente foi o Messias que quis e ele só levanta e anda. E o cara estava curado já. Tá entendendo qual que é a diferença do verdadeiro evangelho, meu irmão, pro falso? O falso evangelho, ele procura usar métodos carnais, métodos ineficazes, métodos humanistas, forçados, depositando no ser humano, na verdade, a vontade e a determinação de alguma coisa acontecer, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Em todas as áreas. Isso se equivale também à salvação. Os métodos humanos, dos arminianos, dos semipelagianos, dos humanistas seculares, são totalmente carnais. Humanistas, não têm poder. Eles é que querem alguma coisa, eles dizem que eles podem, eles decretam, eles determinam, eles profetizam, eles não sei o que. Métodos carnais. Eles dizem que tem que usar o livre-arbítrio humano para escolher ser salvo. Métodos carnais.
Não é assim que está na Bíblia. Compreendeu? Meu irmão, é claro como água cristalina. A salvação é o Criador que dá. A fé é Ele que dá. Então o ser humano se arrepende. Não é você que determina nada. Não é você que determina a vitória, a cura ou profecia nem nada. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Pronto. Nesse exato momento, ele já se viu curado. Tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. E aqui vai entrar questões bem polêmicas aqui. Então, o Messias curou aquele paralítico. Não precisou de tanque nenhum de água. Verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Pronto. Aqui está entrando o farisaísmo. Quando fala aqui os judeus, eu acho que você tem um QI de, no mínimo, um ser humano mediano de compreender que não são todos os judeus. São alguns que estavam ali naquele momento. Por que eu falo isso, cara? Porque tem pessoas que, infelizmente, nem desenhando, cara. O Brasil, é um antro de ignorância. 66% da população aqui tem problema de cognição. Tá? Problemas sérios cognitivos agudos graves. Não são capazes de entender um texto nem interpretar um texto. E muito menos entender o que o outro está falando. Quando aqui está falando, amigo, os judeus, o que te passa na tua cabeça de jirico que são todos os judeus sem exceção? Veja, o próprio texto já responde. Disseram os judeus. Se disseram, é porque eram alguns judeus que estavam ali que disseram ao que fora curado. Poucas pessoas. Disseram o quê? Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Eram fariseus. Que estavam querendo botar defeito no coitado do paralítico, que recém tinha sido curado. Eles se preocupavam, eles não tinham, algumas pessoas, pessoal, isso era muito comum, não tinham o conhecimento, o discernimento espiritual das coisas. Eles se preocupavam mais em dar mais ênfase ao que a pessoa não podia carregar no sábado do que a própria cura que o Messias tinha feito. Compreendeu o problema? O problema, meu irmão, não é o mandamento. De fato, o mandamento dizia que ele não podia. O problema não é o mandamento. O problema é que o Messias é superior. O Messias, ele fez aquela cura ali, fez um milagre extraordinário. Então, para pessoas carnais, é mais importante você ser religioso do que você, de fato, presenciar o milagre do próprio Messias. O que a lei diz em Êxodo 20:10? Mas o sétimo dia é o sábado, o Shabat do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Sabe o que isso aqui realmente significa, meu irmão? Não significa que você tem que virar um monge e ficar assim, imóvel o sábado inteiro. Nada a ver. O Shabat foi feito para você descansar dos outros 6 dias que você tinha que trabalhar. O mandamento não é só descansar. O mandamento também continua: 6 dias trabalharás. Mas o Shabat é o 7º dia, o descanso do Senhor. Então, o Shabat, ele necessariamente, basicamente, ele era feito, ele foi ordenado para que o próprio povo não perecesse, porque se deixasse, as pessoas iam trabalhar todos os dias da semana. E isso é prejudicial, tanto para o corpo quanto para a mente e tanto para o espírito. Então, ele foi feito para você santificá-lo. A palavra santificar do hebraico kadosh, separar. Você separa um dia da semana para descansar seu corpo e sua mente. Basicamente é isso, meu irmão. É para isso que serve o Shabat. Mas as pessoas... muitos fariseus não entendiam essa questão e queriam atar fardos pesados nas pessoas porque eles eram hipócritas. Alguns, veja que eu estou falando alguns, e não todos, nunca todos, e sim alguns, estes mesmos que o próprio Messias, aqui, como a gente vai ver,
tanto aqui nesse capítulo quanto no capítulo 8, depois ele vai exortá-los bastante, né? Não entendiam e queriam fazer com que as pessoas obedecessem à risca como estava escrito. O problema é que nem eles entendiam o que de fato estava escrito e por que estava escrito isso. Já é comprovado cientificamente que o corpo humano, o máximo que ele pode trabalhar sem descansar é 6 dias. Se ficar 7 dias sem parar de trabalhar, ele começa a ficar doente. O Criador, eterno em sabedoria, logicamente, que já sabia disso, e não só sabia porque é onisciente, mas também porque ele é o próprio autor da sabedoria, criador da sabedoria, ele mesmo já fez assim os mandamentos para o bem do próprio ser humano, o bem do seu próprio povo. Então a questão não é essa. Isso aqui foi uma exceção. O que esse paralítico que foi curado pelo Messias estava fazendo, carregar o leito, era uma exceção. Ele não vai para o lago de fogo por causa disso. O próprio Messias falou, vai, toma teu leito e anda. Foi uma ordem do Messias. Então, tomando o leito, ele pôs-se a andar. Então não tinha nenhum pecado aqui, meu irmão. Ele estava obedecendo o Messias. Compreendeu? Então, entenda isso. Tá? Nós temos também aqui outra referência em Deuteronômio 5,13. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. É nesse sentido, você trabalha, você faz seus... E naquela época, meu irmão, os trabalhos eram todos físicos, cara, que demandavam muita força e esforço as maiores horas do dia. O maior tempo do seu dia você tinha que fazer várias coisas. Meu irmão, hoje para você fazer um fogo, eu só vou pegar esse exemplo, para você fazer fogo, para você fazer comida, arroz, feijão, sei lá, cara, carne, assar, um ovo frito. Cara, hoje é a coisa mais fácil do mundo, cara. É tudo elétrico. O fogão tá na tomada, você clica um botãozinho, gira o gás, já fez fogo, cara. Você não fez força nenhuma. Você não se preocupou em pegar lenha, rachar lenha, botar, cortar, fazer fogo. Não. Antigamente, velho, não existia isso. Não existia energia elétrica, nada. Os caras tinham que ir lá no meio do mato, pegar uma lenha própria para isso, cortar com um machado, serrar em pedaços, para fazer certinho, para poder fazer, ainda fazer o fogo e para poder fazer comida todos os dias. Só para fazer fogo, cara, já era um trabalho. Só para você fazer comida. Então, era muito exigido do corpo. Né? Então, por isso que o Criador já... Descanse um dia da semana. Pronto. Os fariseus, esses fariseus aqui, alguns dos judeus que estavam ali, eles começaram a implicar com esse ex-paralítico, cara, que foi curado. Hoje é sábado, não tinha lícito carregar o leito. Tá? Guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Por que isso, meu irmão? Tinha que ter uma regra, tinha que ter um mandamento para que o povo obedecesse pelo próprio bem do povo. Olha só, guardai-vos por amor da vossa alma. Jeremias 17, 21. Veja que tudo que eu falei aqui agora está com base na Bíblia. Porque é verdade, meu irmão. Tá? Continuando. Verso 11. Ao que ele lhes respondeu, o paralítico respondeu, o ex-paralítico. O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Ou seja, eu não estou aqui violando nada, cara. Um homem lá me curou, ele disse, toma o teu leito e anda. Eu estou aqui. Verso 12. Perguntaram ali os fariseus, né? Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Quem que é esse cara? Como esse cara ousa mandar você desobedecer um mandamento, o Shabat, não sei o quê? Verso 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Então, no momento, eu não sabia quem era ainda. 14. Mais tarde, o Messias o encontrou no templo. Ele disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui, simplesmente, o Messias já estava dando aqui um versículo bem interessante, né, que serve para todo mundo. Meu irmão, quanto mais você viver errado, mais consequência você vai ter. Encontramos aqui em Mateus 12, 45 uma referência, então vai e leva consigo outros 7 espíritos
Isso aqui é a passagem que está falando da pessoa que já tem, né, vários problemas espirituais piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Está falando de pessoas que voltam sempre a cometer coisas erradas. Meu irmão, se já tinha demônio, ele sai e volta e traz mais 7, fica com 8. Então assim piora a situação cada vez mais. Então, ele estava simplesmente dando uma advertência para essa pessoa que foi curada, tá? Para não fazer coisa errada. 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Pronto, agora sim houve uma identificação aqui. Os fariseus começaram então a querer perseguir o Messias. Ó. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Veja, você não é analfabeto funcional, né? Você sabe aqui que são apenas alguns judeus e não todos, né? Nós já vimos aqui que Nicodemos, inclusive, que era um dos judeus, fariseus, lá no capítulo 3, nessa mesma playlist aqui que você está vendo, ele não queria perseguir o Messias, não. Inclusive ele foi lá para conversar com ele, para tirar dúvidas com ele, né? Então não são todos. É óbvio que gente desonesta, marcionita, filhinha do diabo, vai dizer que são todos. Um bando de analfabeto funcional. E sim, tem uma outra questão também. A questão dos judeus perseguirem o Messias também é porque várias profecias que diziam que o Messias tinha que ser morto, meu irmão. Tinha que ser crucificado para pagar pelos pecados. Tá. 17. Mas ele lhes dizia, meu pai trabalha... Agora o Messias respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja, muitos desonestos intelectuais e desonestos bíblicos e desonestos exegetas, se é que dá para chamar de exegeta, eles falam, os judeus estão errados. O Deus do Antigo Testamento está errado. Por quê? Aqui os judeus perseguiam o Messias porque faziam essas coisas no sábado. E o sábado é lá da Antiga Aliança, para você guardar. Então ele vem na Nova Aliança e o Messias fala, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, então pronto. Então eles estão querendo isolar isso aqui e botar uma interpretação própria para dizer que pode violar o sábado. Nada a ver. Nada a ver. A Bíblia, meu irmão, ela continua tendo a sua validade de você ter um dia de descanso. Experimenta trabalhar todos os dias. Você. Faça trabalhos braçais todos os dias da semana sem parar por o quanto tempo você conseguir aguentar. Você vai ver o que vai acontecer com você, com a sua mente, com o seu corpo. Tu vai adoecer. Tu vai adoecer, simplesmente tu vai adoecer. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Tá? Então essas pessoas são hipócritas, porque as mesmas que falam que você não precisa ter um dia de descanso para descansar, elas mesmas descansam. Nem elas trabalham todos os dias. Isso é um bando de hipócrita, cara. Quando o Messias está falando aqui, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, ele não está dizendo que trabalha todos os dias, cara. Está falando de uma coisa atemporal. Significa que desde a eternidade o pai nunca deixou de fazer as coisas. E o Messias também não. É isso que significa, cara. Mas as pessoas querem botar isso aqui como se fosse no sábado. Meu irmão, o sábado aqui, o que o Messias fazia foram exceções. Tá? Exceções. Porque para fazer o bem, você vai ver em outras passagens aqui desse mesmo Evangelho segundo João, que para fazer o bem não tem dia. Ele vai dizer outras passagens, nós vamos ver mais para frente. Se tem uma vaca lá morrendo, atolada num banhado, tu vai deixar ela morrer porque é sábado, infeliz? Não, cara, tu vai salvar. Ué, mas tu não pode carregar o leite, tu não pode fazer força no sábado. Amigo, fazer o bem não é crime. O Messias veio dizer, rapaz, se você tem uma oportunidade de fazer o bem, por que você não vai fazer não? Só porque é sábado? Então o Messias veio abrir os olhos das pessoas, cara, porque elas estavam cegas. Cegas, totalmente cegas espiritualmente. É a mesma coisa que tem um cachorro ali morrendo de sede, que não bebe há não sei quanto tempo, vai morrer. Mas é sábado.
Você vai deixar de dar água pro cachorro porque é sábado, infeliz? É isso, cara. Será que isso entra no córtex pré-frontal? Mas nem desenhando, cara, para as pessoas. Verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Olha o nível. O Messias fez o bem, ele curou. E só porque ele curou, queriam matá-lo. É que sabe o que acontece aqui, meu irmão? Muitos destes judeus que estavam aqui neste período, não são todos, muitos dos que estavam ali hoje, naquela época, hoje são comparados aos fariseus modernos, aos falsos cristãos, que vê alguém fazendo bem, querem perseguir, querem atacar, querem difamar, querem caluniar, querem ver preso. Procuravam matá-lo porque não somente violava o sábado, nem esses judeus aqui estavam entendendo o que era o sábado de fato, entendeu, meu irmão? O sábado virou um negócio que, tem que seguir a regra, não pode isso, não pode aquilo, meu irmão. O Messias vem e diz, vocês por um acaso acham errado fazer o bem no sábado? Mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Aqui que foi o grande ápice, né? Fazendo-se igual a Deus. Então pronto, para esses judeus era uma grande afronta. Era uma grande afronta. Mas olha a prova que não são todos. E é burro quem generaliza. Nós já vimos em João 3, quando Nicodemos, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, os principais dos judeus. Ele foi de noite ter com o Messias e chamou Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Pronto. Aqui temos um judeu reconhecendo o Messias. Entendeu como não são todos? Então é burro, é extremamente burro e animal quem generaliza. Tá? Voltando então, aqui para o texto de João 5. Então os judeus aqui encasquetaram com o Messias. Por quê? Porque estes judeus aqui, não todos, cabecinha de jirico, não todos, alguns, que eram os fariseus extremamente religiosos, que ficavam querendo cobrar de pessoas o que nem eles viviam. Tá cheio de pseudo-crentelho hoje assim na internet, em denominações, em igrejolas, em cada esquina nesse mundo. Eles não tinham discernimento espiritual. Eles não eram do Pai, simples assim. 19. Então lhes falou o Messias, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Está aqui uma prova, mais uma prova, que o Messias não tinha livre-arbítrio, e que veio fazer a vontade do Pai, e que não tem os mesmos atributos que o Pai. Veja, o Filho também semelhantemente o faz. Semelhantemente. Não é igualzinho, é semelhantemente. Segundo, o Filho nada pode fazer de si mesmo. Todo o poder que o Filho tinha era o Pai que concedia a ele. Mais uma prova que Trindade não existe. Bases bíblicas, João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço julgo. O juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O Messias veio para fazer a vontade do Pai, não dele mesmo. João 8,38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Nós vamos ver isso aqui daqui 3 capítulos. Nós vamos ver isso aqui tudo nos próximos vídeos. Ok? Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz. O Pai mostra tudo o que faz. Mas o Filho também não é onisciente? Por que o Pai tem que mostrar tudo o que faz? Eu já expliquei isso em vídeos aqui, nessa mesma playlist. E
E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Aqui já está falando de outras questões, né? Posteriores, nós vamos ver. 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Aqui tem passagens muito importantes, peço a sua máxima atenção. Foque na palavra vivifica os mortos. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Verso 22, um dos textos mais mal usados do mundo. E o Pai ninguém julga. Mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Pai ninguém julga, pronto. Sabe o que muitas pessoas dizem? Pronto, esse Pai aqui não é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento julgava, mandava matar e matava. Então não é o mesmo. Amigo, probleminha mental agudo grave tá gritando, né? No cerebelo aí, na hipófise, tá saltando para fora. O Pai ninguém julga. Meu irmão, primeira coisa, você não se isola um contexto para fundamentar a doutrina. Você não isola um versículo para fundamentar a doutrina. Você primeiro tem que analisar o contexto. Esse contexto aqui está falando no versículo anterior que o Pai ressuscita e vivifica os mortos. Ele vivifica os mortos. Está falando das obras salvíficas do Criador. Ele vivifica as pessoas que estão mortas em delitos e em pecados. Neste contexto, o Pai ninguém julga. Por quê? Porque ele salva. Ao Filho confiou todo o julgamento, porque nós já vimos isso lá em João 3, porque aquele que não crê já está condenado. Simples assim. Não é que o Pai não julga, é que ele não precisa julgar, você já está julgado. Isso está em João 3, como nós já vimos. Olha só em João 3 aqui. Ó. Significa que ele delegou. Em João 3,35, nós vimos no capítulo anterior, o Pai ama o Filho, todas as coisas têm que confiar das suas mãos. Ele delegou o julgamento. Por quê? Olha só. Por isso, cadê aqui? Cadê? Nesse mesmo contexto aqui, ó. Nós já vimos em João 3 aqui, João 3, tá? João 3, a partir do 18, aqui, ó, aqui. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Como é que o Pai não julga? Não é que o Pai não julga. Não é que o Deus do Novo Testamento é diferente do Antigo. Não é que o Pai no Novo Testamento é o Pai do Messias e o Deus do Antigo Testamento é o dragão, o diabo, o Satanás, o infeliz. É porque ele nem precisa julgar. Porque quem não crê já está julgado. Como enfiar isto na cabeça de anencéfalos de QI de 80 marcionita? Como? Me diz. Olha o texto. O Pai ninguém julga. Então, o Deus do Antigo Testamento é o diabo. Sério? João 3,18. O que não crê já está julgado. Não é que o Pai não julga, anencéfalozinho. É que ele nem precisa fazer isso porque nesse contexto, o que não crê já está julgado. Versículo 22. O Pai ninguém julga. Por quê? Ele não precisa condenar quem já está condenado, quem já está julgado, porque quem não crê já está julgado. Por isso que o versículo mesmo fala, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os seres humanos amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vimos isso em capítulos anteriores dessa mesma playlist. Refuta. Simples, hein, cara? Mateus 11, 27, outra referência. Tudo me foi entregue por meu Pai. 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Meu irmão, eles estão interligados, eles estão ligados. O Pai e o Filho. Quem não honra o Filho não honra o Pai. E o Pai enviou. Que Pai é esse? O Criador, meu irmão, dos céus e da terra. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha, tem que crer naquele que enviou o Messias. Não entra em juízo.
mas passou da morte para a vida. Estes aqui que o Pai não julga. Estes aqui que o Pai não julga. Por isso que o texto diz aqui, ó. O Pai a ninguém julga, a ninguém quem? A ninguém destes mortos aqui que foram vivificados. Isso aqui está em Efésios 2:1. Ele não julga os salvos. E os ímpios já estão condenados, já estão julgados. Então é fácil isolar a parte A de um versículo, né, cara, para você tentar fundamentar uma doutrina herética, né, seu filho do diabo? Tem gente que isola isso aqui e fala: o Pai ninguém julga. Então o Pai tolera pecado, você pode ver igual um demônio, né? Pode cometer crime a todo mundo. O Pai ninguém julga. É? O Pai não julga? Esses aqui, ó. Ele ressuscita e vivifica os mortos. Sabe quem são esses aqui? Efésios 1. Já vou abrir aqui, ó, na referência. Ó, esse que crê passou da morte para a vida. A vida aqui é zoe no grego, ou seja, a vida eterna. Ó, 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. São estes que o Pai não julga. Isso aqui se chama contexto, cara. Uma coisa básica de terceira série do nível do ensino fundamental. Contexto. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que o Pai vai julgar esses, se esses são salvos? Ele deu vida a esses. Efésios 2:5. Estando nós mortos neles e pecados, nos deu vida juntamente com o Messias, pela graça e salvos. Graça, do grego charis, favor e merecido. Entendeu agora? Esses o Pai não julga. Então quando a Bíblia fala o Pai ninguém julga, amigo, você tem que dizer então que o universalismo é bíblico. Ou seja, se o Pai ninguém julga, tá todo mundo salvo. Cara, vai ter que ser imbecil, hein? Tem que ser um animalzinho bípede, hein, cara? Tem que ser um animalzinho bípede com sérios problemas cognitivos agudos graves com QI de 80 negativo. Se o Pai ninguém julga, tá todo mundo salvo, cara! O Pai não vai julgar ninguém! Como é que tem gente que segue o marcionismo, hein, cara? Como é que tem anencéfalo mental que segue pessoas que dizem que o Deus do Antigo Testamento é o diabo? Só me diz. Isso aqui é burrice, cara. Nossa. Já dizia um pregador reformado: cuidado quando você vai ouvir pregadores aí que são hereges, porque são tão perigosos quanto os ignorantes. 26. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Já expliquei isso aqui no meu vídeo sobre a Trindade. O Filho recebeu, o Pai concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, na hora da ressurreição. Da mesma forma, isso aqui é o Messias que está falando, tá? Da mesma forma que os que ouvem o Evangelho, de fato, ouvirem a voz do Filho, são só as ovelhas que ouvem, tá? A ovelha ouve a voz, o bode não. Eles vão viver aqui a palavra para a vida eterna. Da mesma forma que a igreja vai ser concedida a vida eterna, a glorificação, também foi concedido ao Filho na hora da ressurreição dele. O Pai que deu. Verso 27, ele lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Veja, meu irmão, é a mesma coisa, cara. O Pai deu autoridade para o Filho julgar. O Filho vai julgar, o Pai vai julgar no dia do julgamento, está lá em Apocalipse, e outras passagens. Então eu acho interessante quando alguém isola um versículo para fundamentar a doutrina, cara. Tem que ser muito ignorante. 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Está falando aqui do arrebatamento da igreja, um evento que ainda não aconteceu, um evento que vai ser na volta do Messias. Quando ele fala vem a hora aqui, porque ainda não chegou, vai acontecer. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Está aqui em 1 TS 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Ressurreição da igreja, glorificação da mesma. Tá? Isso aqui é o último evento que vai acontecer. Só na volta do Messias não aconteceu ainda. Veja, isso aqui foi uma profecia 2 anos atrás.
os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. É bem interessante isso aqui. Ó, Anástasis Zois. Kekporisate ita agatha pensates. Is Anástasis Zois. Ita fala praxates. Is Anástasis Chryseus. Ou seja, aqui vem de necros, Chryseus, né? Morte. E Zois, vida. Anástase, que é a ressurreição para a vida, vida eterna. E aqui ressurreição para a morte. Entendeu? Juízo, né? Melhor dizendo. A condenação. Ou seja, vai ter dois tipos de ressurreição. Os que tiverem feito o bem, não é que a salvação é por obras, é porque a evidência da salvação é pelas obras. A evidência, não a causa. Então, a prática do bem, ou seja, o vivenciar os mandamentos, são a evidência do salvo, portanto, os que já morreram, desde Abel até o último, ressurreição para a vida, vão ser salvos. Os que tiverem praticado o mal, obra da carne, crime, desobediência aos mandamentos, ressurreição do juízo, serão condenados. 30. Eu nada posso, Messias continuando aqui, eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Todas as vezes o Messias exaltando o Pai, meu irmão, dizendo que vem fazer a vontade do Pai. E que dele mesmo ele não podia fazer nada, olha só. Todo o poder que o Messias tinha vinha do Pai, meu irmão. Olha que coisa interessante isso. Porque eu desci do céu, João 6, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. O Pai estava testemunhando também, né? Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Tudo que o Messias está falando aqui, irmão, visando a salvação das pessoas. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. Estava condizente com as obras, né? O Pai que me enviou, este mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes visto a sua voz e nem visto a sua forma. Aqueles fariseus que estavam ali não entendiam a voz do Pai, então não estavam ouvindo, por mais que tinham as Escrituras com eles. 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem enviou. Ou seja, Messias conhecia aquelas pessoas que estavam ali e eles não tinham permanente a palavra neles. Por quê? Porque não criam naquele a quem ele enviou. Isso é muito complicado. Tá? Toda pessoa que não crê de fato no Messias não é salva. Não tem como. E esse crer aqui, meu irmão, não é acreditar, tá? Que ele existe, que ele veio, tá? É literalmente depositar a confiança. Tá? Temos aqui a pestelen. Pisteu, pistes, fé, crer, depositar toda a confiança. Eles não depositavam a confiança. Demônios acreditavam, mas esses aqui não. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim.
Aqui também muitas pessoas fazem confusão, né? Porque sim, meu irmão, as escrituras anunciavam a vida do Messias. Só que os fariseus entendiam que tinha que ter um entendimento específico que eles achavam para a pessoa fazer corretamente. Só que eles não entendiam que estava falando do Messias ali. A revelação bíblica era uma progressiva. Nós temos aqui algumas referências, como Isaías 34,16. Buscar no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará. Porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo a juntará. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, a palavra aqui. Atos 17:11, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Deuteronômio 18:18, suscitarizei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e eles falará tudo o que eu lhe ordenar. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Está falando do Messias aqui. Em João 1,45, Filipe, já lemos isso aqui nessa playlist, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. O Messias, com esse versículo, simplesmente estava querendo dizer que as escrituras estavam testificando dele. E os fariseus não estavam entendendo isso. Os fariseus não entendiam as profecias. Muito bem. Verso 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Aqui tem um versículo muito importante, preste muita atenção. Esse versículo aqui comprova a depravação total, uma doutrina bíblica. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso aqui não é livre-arbítrio. Isso aqui não é vontade humana. Isso aqui é o próprio endurecimento humano, a morte espiritual humana que impede você de escolher crer. É justamente o contrário. Não é poder de resistir ao espírito. É depravação total. Você está execrado, você está morto em delito e em pecado. Você não consegue crer, amigo. Você está morto. Um morto não consegue crer. Um morto não consegue se arrepender. Um morto não consegue nada. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvido o ser humano. A condição geral do ser humano é esta. Ele não quer vir para o Messias. Nunca. Corroborando assim com Romanos 3,10 e outras passagens que falam não há quem busque o Criador. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. O ser humano, na sua naturalidade, ele não quer vir para a luz. Ele quer continuar nas trevas. Simples. Depravação total. Pode marcar na tua Bíblia essa passagem aqui. João 5,40. Depravação total. Em inglês, total depravity. Essa é a condição humana, meu irmão. Por isso que precisa um milagre. Precisa-se da vontade do Criador em chamar o eleito para ele poder crer, cara. Vivificá-lo primeiro para poder crer. Por quê? Porque o ser humano não quer vir para o Messias, para ter vida eterna. Simples assim. Palavra vida aqui, zoen. Palavra grega para vida eterna. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. O Messias sabia do coração dessas pessoas que estavam ali e sabia que não eram salvos, eles não tinham o amor do Pai neles. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Uma profecia aqui para o anticristo futuro, que vai aparecer e eles vão aceitar. Tá? Nesse nosso tempo, que estamos nesse tempo, o cumprimento dessa profecia aqui. 44. Como podeis crer, vós os que aceitais glória um dos outros? E contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Messias está perguntando isso aqui, estava exortando já os fariseus, né? Referência, João 12,43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Veja. O problema, meu irmão, não é Moisés. O problema é os marcionitas são ignorantes.
Eles acham que toda a Torá, a Taná, todos os profetas da Antiga Aliança são do demônio e que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, é Satanás. Cara, o problema não é Moisés, o problema não são os mandamentos. O problema é que os fariseus que estavam aqui confiavam em Moisés e não entendiam as questões espirituais que o Messias havia de vir e que ele era o Messias. Esse é o problema, cara. Por isso que o Messias falou: eu nem preciso acusar vocês diante do Pai. Vocês já estão condenados. Vocês confiam em Moisés. E o problema não é Moisés. É que eles não entendiam, cara. Esses fariseus aqui, eles confiavam em homens. Simples assim. Eles eram religiosos demais. Compreendeu? Simples assim. E quando ele fala quem vos acusa é Moisés, é porque na lei, aqueles mandamentos, os mandamentos, também, muitos mandamentos ali, era cheio de ordenança, né? Não faça isso, não faça aquilo, se fizer tem que morrer e tal, essas coisas. Ou seja, como eles não entendiam as questões espirituais, ficavam só com a letra e sem o entendimento da letra, não eram salvos. Então eles eram acusados automaticamente. Por isso. 46. Porque se de fato cresceis em Moisés. Olha o que o Messias está falando aqui. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim. Como que Moisés é do diabo? Como que a Taná ou a Torá é do diabo? Como que o Antigo Testamento não presta? Se o próprio Messias está falando, se vocês de fato cresceis em Moisés, de fato, veja a palavrinha mágica que é analfabeto, ó, de fato. Não como eles acreditavam em Moisés aqui no versículo, aqui, ó, cara, que eles confiavam. Não, não. Se vocês crescem de fato. Se vocês entendessem o que Moisés estava dizendo, vocês também creriam em mim. Porquanto ele escreveu a meu respeito. Ponto final. Aonde que Moisés escreveu a respeito do Messias? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e tua mulher da descendência, este te ferirá a cabeça, tu o calcanhar. Quem é que fere a serpente? O Messias. Profecia do Messias. Gênesis 22:18. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A descendência aqui está falando do Messias. Gênesis 26:4. Multiplicarei tua descendência como a estrela dos céus. Está falando aqui do Messias. Gênesis 28:14. A tua descendência será como para a terra, externa para o ocidente, para o oriente, norte, sul, em ti, serão abençoadas as famílias da Messias. Deuteronômio 18:18. Já lemos antes, o profeta. Moisés já havia escrito a respeito do Messias e não falado mal, não. Falado bem. Toda pessoa que distorce e diz que mas é Moisés, está falando mal, que aquele lá ia ser maldito, não sei o que, pregado no madeiro. Cara, essas pessoas têm problema mental, velho, sério. Quando está escrito isso, maldito todo aquele que foi pregado no madeiro, porque o Messias se fez maldição em nosso lugar, levando o pecado para morrer pela igreja. Do contrário da igreja, você seria condenado. Você estaria com pecado, ninguém teria perdoado, você. Ninguém teria pago pelos seus pecados. A maldição da cruz foi uma maldição. Ele se fez maldição no nosso lugar para salvar. Vai ser básico do evangelho, princípio da justificação, propiciação e expiação. E quem não entende isso, quem distorce isso, filho do diabo. Então por que se de fato cresces em Moisés, se você de fato entendesse o que Moisés estava escrevendo, amigo, também iam crer em mim. Ele escreveu a meu respeito. Toda pessoa que diz que Moisés é do diabo, que Moisés é falso profeta, que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, são essas pessoas mesmo que são filhos do diabo. Simples assim. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E aqui o Messias deu já a sentença para esses fariseus que estavam ali. Vocês não acreditam nem nos escritos de Moisés, cara? Como é que vocês vão acreditar na minha palavra? Vocês não são capazes de entender nem alguma coisa terrena, quanto mais espiritual. O mesmo vale para aqueles
marcionitas. Você não entende nem o que está escrito lá, cara. Como é que vai entender as coisas espirituais da nova aliança? É por isso que rejeita. Por isso que tem que dizer que é acréscimo, é isso, aquilo, não é bem assim, é enxerto de Roma, blá 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 blá. É ridículo. Próximo vídeo, João 6. Não perca. Deixa o like nesse vídeo, compartilhe, se inscreva, ative o sininho aqui no canal, porque o YouTube não notifica todos. Me siga nas redes, Romulo aqui no Instagram e Telegram. Links da playlist completa, primeiro comentário fixado no topo. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.